Boa noite a todos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Mérice, bem-vindo, Renata. E vocês que chegaram, peço, Silvio, vocês possam, onde vocês estão, pôr suas mãos sobre mim, aí das casas de vocês, rezando a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos que estão chegando, Sueli, Marcelo, Patrícia, Márcia, todos os irmãos e irmãs que estão chegando. Hoje nós vamos terminar a nossa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, pegando lá o capítulo que faltou, o 4º e o 5º. Mas antes de começar tudo, já introduzindo, porque estamos à beira de Pentecostes, chegando na sessão do Senhor agora no domingo, né? Na sábado à tarde, já nas vésperas, e vamos rumar a Pentecoste, ok? E para não perder essa unção, vou pegar aqui o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, que fala assim: Assim reunidos, eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Jesus estava ressuscitado, ali, já ia, ter sua ascensão. E olha o que Jesus respondeu para eles e que serve para mim e para você agora. Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Por que eu li isso? Porque aqui o Senhor já falava para eles uma preocupação que pode ser a sua e das pessoas, como era na época lá em Tessalônica, quando se dará a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo que ela se dará. E aqui está escrito no capítulo 4, de primeira carta a Tessalonicenses, isso. Do capítulo número, versículo 13 ao versículo 18, fala um pouco. E eu vou ler rapidamente assim. Irmãos, não quero que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E no início do capítulo 5 fala assim: a respeito da época e do momento, não há necessidade
Irmãos, de vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. E aí depois São Paulo vai falar da nossa sorte, daqueles que dormem, daqueles que estão em estado de vigília. Então, meu irmão, minha irmã, fique claro o seguinte, nesses trechos do capítulo 4, no 5º, São Paulo fala de um dogma da fé muito claro da igreja, que é: Jesus voltará na segunda vinda. Houve pessoas que já falaram por aí na história da igreja que Jesus já veio, né? Que os mortos já ressuscitaram, e aí cometeram graves equívocos. A segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer ainda, ok? Ela ainda não aconteceu, ela ainda irá acontecer. O Catecismo da Igreja Católica situa essa segunda vinda com o juízo final, porque o Senhor voltará. Então vamos ler lá no número 10.038 o seguinte: a ressurreição de todos os mortos, de todos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Esta será a hora em que todos que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Então Cristo virá em sua glória com todos os seus anjos. Ok? Então a igreja, ela muito claramente diz isso, para que você fique tranquilo, tranquila. O juízo final, número 1040, acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, só Ele decide seu advento. É claro, sendo Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade inteira sabe o dia e a hora. Quando Jesus fala que nenhum filho sabe, está fazendo referência que isso não tem acesso à humanidade. É um conhecimento que nem os anjos têm, nem a natureza humana. Mas não vamos cometer heresia, a igreja já ensinou isso, que o Filho é Deus. Então não pode o Pai ter um conhecimento que Jesus não tem e nem o Espírito Santo, ok? Então é só um entendimento. A Sagrada Escritura não pode ser também lida ao pé da letra sem um entendimento. E a igreja, ela é, através do seu magistério, a intérprete segura da doutrina que está na Sagrada Escritura. Ok? Cuidado com o livre-exame que pode levar as pessoas a cometer equívocos. Então tá certo o seguinte, meu irmão, minha irmã, não sabemos nem o dia e nem a hora. E eu li lá para você em Atos que Jesus já exortou os seus apóstolos, homens que ele confidenciou muitas coisas que estão reveladas. Imagina você. Nós não sabemos nem o dia nem a hora e podemos incluir aí nem o mês, nem o ano e nem o século, ok? Porque Jesus falou assim, não diz respeito a gente saber os tempos que foi fixado pelo Pai. Não é para a gente ficar, vai vir nesse século, daqui a 30, 50 anos, não interessa. O que nos importa é, que eu vou pegar aqui na palavra muito clara para você, que está em Lucas capítulo 21, versículo 34. Isso que nós temos que fazer. Como não sabemos nem o dia nem a hora, e desde lá, quando Jesus morreu, ressuscitou, que a igreja foi inaugurada, a igreja fala que os últimos tempos começaram. A qualquer momento o Senhor pode chegar, a qualquer segundo e a qualquer circunstância. Não sou eu e nem você, nenhum iluminista por aí que vai dizer o dia nem a hora, ok? Muito menos que Jesus está ali e acolá aqui na terra, ou algum falso profeta falando isso, né? Porque não sabemos, ignoramos. Temos que fazer o quê? Lucas capítulo 21, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações, vossas almas, não se tornem pesadas com excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia, e eu posso colocar aquela hora, não vos apanhe de improviso, como um ladrão cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra.
Ou seja, nem eu e nem você, ninguém sabe o dia e a hora e nem tem que procurar no futuro visão nada de Deus. Claro que Deus dá alguns sinais, né? Dá alguns sinais que são precursores, mas não podemos definir nada, ok? Porque isso não nos convém. Não é vontade de Deus. E São Paulo exortou isso na segunda carta, porque é um entendimento, meu irmão, muito claro, minha irmã, você que vai ouvir. Inclusive está em Apocalipse, que o próprio Senhor fala para São João na revelação, eis que volta em breve. Mas para Deus é diferente. Para Deus, um ano de São Pedro, lá na segunda carta, é como um dia, é como 1000 anos como um dia. Ou seja, acalma, sem paciência, aguarda, seja fiel, vigie, persevere, viva o Pentecoste, faça a vontade de Deus, fazendo aquilo que é para fazer, que Deus já colocou no nosso coração. Ok? Então, continuando o que o Senhor fala, olha que importante. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, já que não sabemos o dia e nem a hora, não sabemos o dia que vamos morrer também, e nem o dia do juízo final, o dia que o Senhor chegará, a sua segunda vinda gloriosa, porque virá, o Senhor glorificado virá e tudo será glorificado, o corpo e a alma, tudo, ok? Habitaremos junto com o Senhor eternamente. Dia de alegria, portanto, a pessoa que está com medo desse dia, coitado, está precisando se converter. Esse é um dia de festa, é um dia que se aproxima a nossa libertação. Vem, Senhor Jesus. O mundo, meu querido, Jesus fala, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não passará. Portanto, temos que buscar se anelar ao Senhor, ok? Olha só, vigiai, pois, em todo tempo e orai, a fim de que vos torneis, olha que maravilha, hein? Anote isso aí no teu coração. A fim de que vos torneis dignos de escapar de todos os males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Ok? Então, o que Jesus diz aqui? Aquilo que a igreja diz que eu vou pegar também. Que o último Senhor voltará. E a igreja, inclusive, muito sábia disso. Muito sábia disso. Eu vou pegar aqui. Ela sofrerá uma provação. Então, antes de Jesus voltar, haverá Catecismo da Igreja Católica, número 675. A aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, que ainda não foi desvendado, ele já opera, mas haverá um crescimento dele e a manifestação disso de forma bem concreta, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Bem, e aí continua a igreja no número 677. A igreja fala que haverá, antecedendo a ele, algumas situações, ok? Então vamos lá. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de um juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então haverá, antes da volta de Jesus, não vou falar aqui sobre os sinais da volta de Jesus, o objetivo não é esse. Então, antes de Jesus voltar, haverá uma provação universal, uma provação da igreja forte, declarada pela própria igreja aqui nos documentos. João Paulo II, nas catequeses sobre os anjos, fala um pouco disso também. Quem quiser, depois busca lá
as catequeses sobre os anjos, João Paulo II. E a igreja fala aqui também. E a igreja também fala que antes haverá um abalo cósmico, que o Senhor enumera vários deles nas Sagradas Escrituras. Eu também não vou me ater a isso, porque aqui não é o momento para isso. O que é importante? Ele voltará na sua glória, ok? Então, outro número da Igreja Católica importante para você ter noção. Estamos nos últimos tempos. A qualquer momento o Senhor pode estar vindo. Estamos em dores de parto desde que Jesus voltou ao céu na sua ascensão. Enviou o Pentecoste e mandou evangelizar. Jesus poderia voltar a qualquer momento. Não nos cabe saber o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, nem nada. Sermos aquilo que está em Lucas lá, capítulo 21, versículo 34, versículo 36. Ok? A partir da ascensão, escute aí, irmão, minha irmã, Catecismo da Igreja Católica, número 637. A partir da ascensão, que vamos celebrar agora, sábado, se Deus quiser, sábado, domingo, o advento de Cristo na glória é iminente, próximo, ok? É iminente. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode acontecer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo. Ok? Então, virá a qualquer momento o Senhor virá. Glória a Deus. Que maravilha, né? Vamos voltar para o nosso feijão com arroz, vamos voltar para a nossa simplicidade da minha partilha, dessas palavras profundas da igreja seguras, né? Então, São Paulo, ele tem uma linguagem específica daquele tempo de todos os tempos, que é uma ideia que Jesus pode voltar a qualquer momento. Para Deus, isso é próximo, para a gente que é demônio. Então, Deus tem o seu jeito de falar e nós falamos através de palavras humanas. A revelação se deu através de palavras humanas, ok? Mas são palavras de Deus que se encarnam nas palavras humanas pelo poder do Espírito Santo. Então, São Paulo vai dizer que os que morreram vão ressuscitar primeiro. Então, agora eu vou falar um pouco da ressurreição. Todos vão ressuscitar. Você ouviu claramente. Os que estiverem mortos, que morreram, e os que morreram, que estão na glória, e aqueles que morreram, que estão no inferno. Ok? Todos vão ressuscitar, uns para ser salvo, outros para ser julgado. Queiramos estar do lado direito das ovelhas, que o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. O que temos de maravilha para isso? Olha só, documento da Igreja Lumen Gentium, número 68. Maria e Jesus, os únicos que têm. Maria é criatura, Jesus é o Criador. Tanto o Senhor quanto a Senhora já estão glorificados, corpo e alma. Número 68, documento Lumen Gentium. Do mesmo modo que a mãe de Jesus, já glorificada no céu em corpo e alma, temos o dogma da Assunção, né? Maria é levada aos céus, corpo e alma. Então Maria, ela já está junto de Deus com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, aquela galera toda boa, já com um corpo glorioso. Ninguém tem, mas ela tem. Então ela já está vendo Deus face a face. Olha que maravilha, pensa nisso. E lá ela não está comendo, nem bebendo, nem tomando leite, nem respirando assim. Ah, não precisa, porque o teu corpo é glorioso, é imortal. Que maravilha. É o que Deus vai fazer comigo, com você. Você quer isso? Eu quero. Não tem ruga, não tem mais artrite, não tem mais dor. Que maravilha. Aquele corpo capaz até de tocar nas coisas sensíveis como Jesus tocou, mas glorioso. Ok? Vamos lá. Ela é a imagem e primícia da igreja, que há de atingir sua perfeição no século futuro, na ressurreição final, ok? Assim também já agora na terra, enquanto não chega o dia do Senhor, e não sabemos nem o dia e nem a hora, graças a Deus, porque senão estaríamos cometendo um pecado, uma mentira, falsos profetas, falsos testemunhos, ok? Chamando Deus de mentiroso, que sabemos o dia e a hora.
Ela brilha, Maria, como sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrino. Ela é ícone escatológico. Maria é o tipo da igreja. Nela já se realiza aquilo que nós seremos, o que a igreja ensina. O que Deus já fez na Virgem fará conosco. A ressurreição da tua alma acontece quando o Espírito Santo você foi batizado, a tua alma foi ressuscitada, ok? Mas o seu corpo, como diz São Paulo ainda, ele caminha para a corrupção e ele terá que ser ressuscitado. Bem, então São Paulo fala aqui que os que morreram vão ressuscitar primeiro, todos, e nós, ele coloca, claro, na ideia de que é na expectativa iminente, todos que estiverem vivos serão o quê? Eles serão transformados. Tem um texto muito bom que eu recomendo você pegar, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Diz assim. Ele teve que entrar nesse assunto da ressurreição, porque inclusive em Corinto algumas pessoas, achavam que os mortos não ressuscitavam. Se os mortos não ressuscitam, nem Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós estamos perdidos, Não, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e produziu a ressurreição já na alma, a primeira ressurreição. Afinal, é o corpo glorioso. A plenitude da ressurreição produzirá, pelo poder do Espírito, o teu corpo glorioso, grande obra de Deus. Ok? Está escrito assim. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. A igreja diz que é um corpo espiritual. Jesus tinha osso, tinha carne, podia tocar sim, mas é um corpo espiritual, que é capaz de estar aqui, é capaz de estar na glória. Nem eu nem você, nesse momento, podemos ver Deus face a face. Essa condição humana permite ou não permite? Não permite. Então é preciso ter uma ressurreição deste corpo, uma glorificação deste corpo, sem a qual não poderemos ver o Senhor. Se você acha com esse corpo, com o que você tem, você pode ver o Senhor, então Jesus é mentiroso, porque não estamos vendo Deus face a face. É que não pode, não dá. Essa veste é temporária, ela é passageira e vai passar. Ok? Então vamos lá. Há um corpo animal, há também um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivificante. O segundo Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal, este corpo nosso. Ok? O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Qual homem terreno? Tais homens terreno. Qual homem celestial? Tais homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. E aí está uma verdade de fé claríssima de São Paulo. O que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus. Esta presente como está, ok? E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. E aí o que São Paulo fala aqui no número 51. Eis que vos revela o mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Ok? São Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, muitos anos desta primeira carta, que é de Tessalônica. São Paulo foi o homem que teve conhecimento de Jesus por revelação, e Deus trouxe para ele muitas revelações. A revelação da salvação dos gentios, a revelação de um único povo, judeus e gregos, que todos teriam a mesma fé, a revelação, e muitas das revelações que nós temos, algumas estão aqui, e confirmam o que o Senhor falou também.
Bem, voltando a Tessalônica, vamos voltar a Tessalonicenses. Então, São Paulo diz que eles ressuscitarão primeiros e todos serão transformados. Nenhum problema, Deus tudo pode. O que é para Deus transformar esse corpo num corpo glorioso sem a morte? Nossa Senhora está assunto ao céu e nem a igreja definiu que ela morreu, estava em estado de dormição. Deus tem poder suficiente para transformar um corpo, para fazer se tornar glorioso. Deus tem poder para fazer a transubstanciação do pão e do vinho em sangue e corpo de Cristo. Não tem poder para fazer um corpo desse mortal se tornar mortal? Ou Deus não é todo poderoso? Então isso não é impossível a Deus. Claro que temos que ter humildade de resguardar o que o Senhor vai fazer, e é Ele que é o Todo-Poderoso, não sou eu, nem você, nem ninguém, ok? E aqui São Paulo, no capítulo 5, no versículo 4, vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes para nós que caminhamos neste tempo, no estado de vigília, de peregrinação. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia, a segunda vinda, vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então, se estamos caminhando com Cristo, não temos que temer, estamos na luz, estamos vivendo de dia, cheios do Espírito Santo. Nós não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, mas viemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, somos do dia. Sejamos sóbrios, de novo ele fala, sejamos moderados. Lembra a palavra de Lucas? Excesso de comer, de beber, excesso de embriaguez, vida na carne, se entregando à vida da carne por volúpia, imoderado, sem virtude. Ele está falando isso aqui também, porque a sobriedade nos ajuda a ter moderação para estarmos vigilantes, em estado de graça, conter os impulsos da carne que gritam em mim e em você. Continua. Mas ao contrário que somos do dia, sejamos sóbrios, tomemos por coraça a fé e a caridade e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos união com Ele. E aqui, quer estado de vigília, o que significa isso? Estamos vivos, porque a igreja entende que quem morreu em Jesus está como estado de sono, está dormindo, né? A alma é imortal, ou está quem morreu com Deus, ou está sem Deus no inferno. Purgatório está com Deus, e céu, inferno sem Deus. Não vai para lá nem para cá, não tem jeito. Quando morre está definido, não há mais tempo de buscar mais nada. Então, meu irmão, minha irmã, leve a sério a tua salvação, porque você só tem o hoje para viver. Amanhã você não tem. Então, se é para rezar, comece a rezar hoje. Se é para jejuar, faça o teu jejum hoje. Se você começar a buscar Deus, comece a buscar com seriedade, com amor e com temor e tremor. Porque amanhã, se você morrer, acabou o teu tempo. Se você estiver em pecado mortal, não tem jeito, é inferno. Se é céu, se você estiver em estado de graça. A minha linguagem tem que ser clara para você entender isso, ok? Ok? Tá claro? Então precisamos estar na luz, junto com o Senhor. Em estado de vigília, agora estamos. De sono, são esses que morreram em Cristo. As suas obras o seguem. Vou pegar um trecho aqui, antes disso. Deixa eu passar aqui meus escritos. Já que estamos falando da ressurreição, vamos falar um pouquinho dessa importância. Primeiro, todos vão ressuscitar, ok? Todos vão ressuscitar. Nós estaremos vivos certamente e vamos experimentar um poder de Deus no nosso corpo. Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Quem estiver aqui quando Jesus voltar. Então, todos nós precisamos esperar esse momento. Jesus falou que, João 5, versículo 29, chegará o momento que todos que ouvirem a voz do Filho de Deus sairão do seu túmulo. Um para a ressurreição da vida, outros para a morte. Então Jesus falou. Como vai acontecer? Quando? No último dia, quando o Senhor voltar. Então ele vai emitir sua palavra e diz que ao ouvir a voz, o poder da palavra vai ressuscitar todos. Espetáculo glorioso. A palavra de Jesus tem poder. Todos ressuscitarão. Uns para o juízo, julgamento para condenado
e outros para o céu. E é um dia de alegria para nós, de terror para aqueles que não caminham com o Senhor, mas para nós é um dia de grande felicidade. Todos vão ressuscitar? Todos vão ressuscitar, ok? E como fica então, vamos pegar aqui a nossa situação. Olha como é que São Paulo vai falar um pouquinho dessa realidade dos que estão aqui, do que aqueles que viverão aqui quando o Senhor voltar. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Se quiser, anota aí. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que o Espírito de Deus falou pela boca do apóstolo São Paulo. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. O céu é Deus quem fez, realmente. Mas não só isso. O teu corpo agora que você tem, tua mãe e teu pai colaboraram, ok? A alma Deus cria diretamente. A alma só Deus cria. Deus cria a alma, não somos nós que criamos a alma. E nem é o pai e a mãe seu que criou a sua alma. Tem aqui eu vou pegar aqui um minutinho. A criação da igreja, a criação quando Deus fez o homem e a mulher. Então o homem e a mulher, ele é criado corpo e alma. Catecismo da Igreja Católica, número 362. Corpore est alma unus, corpo e alma. Lá no final do capítulo de São Paulo aos Tessalonicenses, algumas pessoas falam assim: a santidade no corpo, na alma e no espírito. Como se o homem fosse corpo e alma e espírito. Meus irmãos, já houve até uma heresia que surgiu na igreja, que eu não lembro o nome, que falava que como é composto corpo e alma e espírito. A alma é o espírito do homem é a alma, só que a alma foi feita para viver no corpo humano. Então quando o Senhor ressuscitar, vai ressuscitar nosso corpo também, porque ainda está incompleto, a completude, Deus fez o homem para habitar, fez o homem uma unidade, corpo e alma. Então quando São Paulo está falando lá, um finalzinho que diz lá corpo, alma e espírito, tem que ter um entendimento da linguagem do sentido de São Paulo. E eu vou pegar o catecismo da igreja que diz assim, no número 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, graças à alma espiritual que o corpo é constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. E aí tem, uma encíclica do Pio XII, Humani Generis, que você pode depois pesquisar e ver. Então, Deus cria a alma no instante ali da concepção do homem e da mulher fecundação. É um ser vivo. Não é produzida pelos pais, é imortal. Ela não perece quando a separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Corpo glorioso. Número 367. Por vezes ocorre que a alma parece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, seja guardado e irrepreensível para a vida do Senhor. A igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade A igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Ou seja, só existe alma e corpo, alma e espírito. Quando está dizendo espírito, está dizendo aquela parte profunda da alma. Poderia-se até dizer assim, que algumas pessoas fazem a tradução aí, corpo, mente e espírito, ok? Psique. Então não é a parte superior do inteligível é a que é psique, mas a alma é um espírito. Tanto que as pessoas estão no céu lá como estavam aqui na terra. É a alma pessoal, imortal, criada por Deus, mas terão seu corpo glorificado, ressuscitado. Alguns corpos, como Santa Rita de Cássia, têm os seus corpos ainda em estado aí, com a graça de Deus. Esse corpo vai ser glorificado, vai receber o poder da glória de Deus, ok? Vamos aí então, ok? Continuando com São Paulo. É por isso que suspiramos e anelamos ser sobrevestidos de nossa habitação celeste. Sobrevestido, aí aqui eu vou com calma. Eu estou, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2. E por isso
suspiramos e anelamos ser sobrevestidos de nossa habitação celeste. Da nossa habitação celeste. E aí pode dizer que o corpo glorioso, ele tem a clareza, está dizendo para todos aqueles que estarão vivos vão ser sobrevestidos para a habitação celeste. Contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. O que significa isso? Contanto que tenhamos vestido da graça, a veste nupcial, a graça da alma livre do pecado santa. Lavou a veste no sangue do Cordeiro. A alma pura. O Senhor fala, numa das suas palavras, o seguinte, que tinha uma pessoa que foi convidada para bodas e chegou lá no reino, tinha uma pessoa que não tinha as vestes adequadas. E falou, manda eles para fora que não tem as vestes. E ali haverá choro e ranger de dentes, pessoas que vão para o inferno. Ou seja, para estar no céu, a alma tem que estar limpa, tem que estar vestida de Deus, da graça do céu, da alma, graça santificante. Então, aqueles que estarão com Cristo no último dia, vivos, precisam estar vestidos da graça e não despidos. Porque senão o bicho vai pegar para essas pessoas, como pessoas falam por aí, bicho vai pegar, meu irmão. Então precisa estar vestido, sem medo, brincadeira. Ok? Precisa estar vestidos, para ser revestido com uma veste por cima do corpo glorioso pelo poder de Deus. Pois enquanto permanecemos nesta tenda, este corpo, São Paulo, e neste mundo, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados. O que é isso? Morrer, perder, separação da alma do corpo. É o que ele está falando aqui agora. Mas revestidos de uma veste nova por cima da outra. O que é isso? Corpo glorioso. Cima da outra. De modo que o que há de mortal, este corpo, em nós, seja absolvido pela vida. Aquele que nos formou para esse destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. E aí tem uma palavra muito boa. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de você. Ele vai te ressuscitar como ressuscitou Jesus dos mortos. Na verdade, a ressurreição do Senhor e a nossa é uma obra da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram na ressurreição de Jesus. E atuarão na nossa ressurreição final, quando o Senhor voltar. Então, o que nós precisamos? Estar vestidos da graça, para que essa veste temporária assuma a forma de eternidade, para que essa veste mortal assuma a imortalidade, que essa veste corruptível se torne incorruptível, essa veste fraca se torne forte, essa veste que não é gloriosa se torne gloriosa, toda gloriosa, corpo e alma glorioso, ok? Mas enquanto isso caminhamos na fé e não na visão, por conta disso. São Paulo tem uma palavra que é importante para você, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 ao versículo 11. Olha que palavra boa para você anotar, depois você ler e orar. Se as pessoas, quando Jesus voltar, não estiverem no Espírito, babau. Então temos que perseverar, já agora com a nossa morte ou na segunda vinda. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não viveis segundo a carne. Somos da luz, vivemos na luz, né? Está lá em Tessalonicenses. Mas vivemos segundo o Espírito, Espírito Santo. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito Santo de Deus, aí está chegando o Pentecostes, vamos clamar, habita em mim, mora em mim, olha só. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Paráclito, este não é dele. Olha que forte. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado. O corpo vai corromper. Esse corpo vai corromper. Ele vai morrer, ele vai desagregar. Salvo se Deus te der um corpo como fez com alguns santos aí. Mas é um corpo corruptível ainda, não é glorioso, ok? Deus apenas está com uma graça especial no corpo de alguns santos, que o mantém em estado bem conservado. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. A ressurreição de Jesus já atingiu a nossa alma, é a primeira ressurreição na alma. A segunda é a plenitude que atinge até o corpo para glorificar tudo, ok?
E aí, quando acontecer isso, também a alma vai perder todas as concupiscências, não tem mais jeito. A alma será totalmente tomada e será unida para sempre com Deus e nunca mais poderá se afastar dele. Então, continua assim. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, veja então, que existe um princípio divino, trinitário, que vai ressuscitar a palavra de Jesus com poder, quando ele falar, os mortos ouvirão sua voz, sairão dos túmulos. O Espírito Santo atuará e a vontade do Pai, que é atualizada pela palavra e pelo Espírito que executa a palavra. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus do morto habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Não está falando aqui só do Espírito, não está falando corpo mortal. O Espírito Santo que habitar nas pessoas que estarão na segunda vinda de Jesus dentro, dará vida ao corpo mortal e vida eterna, e transformará o corpo este em glorioso. Deus tem poder, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Pelo seu Espírito que habita em vós. Veja que importância tem estarmos no Espírito Santo, ok? Que importância é essa? Maravilhosa. Então, eu já adiantei muita coisa aqui. O que precisamos é ou morrer com Cristo, e os que morrem com Cristo ressuscitarão com ele, São Paulo falou em Tessalonicenses, ou os que estarão aqui, esperar o Senhor voltar. E que alegria, né? O que nos permite o Senhor. Ok? Então, continuando aqui, Tessalônica, ficou claro? Não temos que ter medo da segunda vinda, pelo contrário, desejá-la, porque a eternidade vai chegar, e o último dia, porque é o dia do tempo, desse tempo. As coisas temporais acabarão, e tudo que é eterno virá. Jerusalém celestial descerá. E um corpo glorioso, que obra de Deus, né? Que maravilha! Um corpo ressuscitado, um corpo glorioso, como o de Maria e como o de Jesus, que já estão na glória. Irmãos. E aí não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais dor, é só gozo e alegria. E se Deus fez esse mundão aqui lindo, você não tem noção, nem eu, do que Deus vai fazer. É muito bom. Mas Deus é o prêmio do nosso coração. A nossa recompensa não pode ser o que Deus vai fazer, é Deus mesmo. A nossa delícia, o nosso manancial, a nossa felicidade é Deus, ok? Deus é a nossa alegria. Se Deus não é a nossa alegria, porque estão botando coisa no lugar dele, inclusive as obras de Deus, o mundo, a graça. Deus tem que estar acima de tudo. Ele é o tesouro. Tendo Deus, ele vai fazer você muito feliz, uma mulher muito feliz, e não vai ter tristeza. Deus é tudo. Então, continuando o capítulo 5, para a gente terminar, suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais que aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Aqui vamos pegar o capítulo 5, 12 ao 28. Algumas coisas já partilhamos, já estamos encerrando, né? Agora, eu acho que já falamos aqui, que algumas pessoas, né? Que todo o vosso ser, espírito, corpo e alma seja conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você já sabe que não existe três coisas. São Paulo não quis dizer isso, e nem a igreja diz que ele disse isso. Espírito humano chama-se alma. Anjo não tem corpo, é puro espírito. Nós somos corpo e alma, ok? Na parte superior, a inteligência e a vontade, a razão. Corpo e alma. A alma separa do corpo, vai para o céu. Não fica voando por aqui na terra, não. Isso não é a doutrina de Deus, não. Morreu, juízo particular. Céu ou inferno, ponto. É a espera a segunda vinda. Você já está no céu, você vai ressuscitar com um corpo glorioso. Quem está aqui será transformado, como diz São Paulo. Deus sabe como é essa transformação, não nos cabe. É mistério da graça do poder de Deus. Mas a Deus tudo é possível. Ok? Corpo e alma guardado em santidade. Esse é o caminho segredo. Esse é o caminho seguro. Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Busque a santidade. Busque a santidade. São Pedro, capítulo 2, 3.
Uma vez que todas essas coisas se hão desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que os hão dissolver os céus inflamados e se hão difundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus, uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Então há muita coisa para acontecer aí, meus irmãos, mas não sabemos que quanto tempo levará. Se um dia, 10 anos, 50 anos, nesse século, no século vindouro, não nos interessa. Vamos pedir o Espírito Santo e vamos fazer o que Jesus nos pediu hoje. Não nos cabe saber os tempos que Deus fixou em seu poder, mas nos cabe obedecer a palavra que diz: orai e vigiai e evangelizai. Fazei o que foi dado a você. O que te foi dado, o que o Senhor te orientou, o que Deus te entregou da vontade dele, você deve cumprir, porque você vai prestar conta disso aí. Então, é importante, se você hoje tem um trabalho na vontade de Deus, trabalhe segundo o Espírito de Cristo, o Evangelho. Se você é uma dona de casa, trabalhe segundo a vontade de Deus, ame, eduque seus filhos na fé. Se você é padre, não é bispo, exerça o seu ministério. Nós temos que viver a vida naquilo que Deus nos deu e fazê-lo com muita caridade, cheio do Espírito Santo e cheio de carisma do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus. E aqueles carisma que Deus quiser nos dar. Fazer o que o Senhor nos pediu para fazer. Ele vai pedir conta disso. Então não adianta ficar apavorado, o Senhor está voltando, não. O Senhor não quer isso, não é Espírito de Cristo. Os cristãos que confiam, que amam, têm que fazer, se ocupar nas coisas do Pai antes de Jesus voltar. Para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre fazendo o que Ele nos mandou fazer. Esse é o segredo dos santos. Essa é a vontade de Deus, fazer e se santificar, querer ser santo, porque no céu só vai viver santos, não vai viver pecador mais. Tudo vai ser glorificado, corpo e alma glorificado, tudo na glória, maravilha. Imagina, que bênção, hein? Você não tem aí, meu irmão, que está me ouvindo, minha irmã, vontade de essa experiência acontecer logo? Que isso, Deus, é muito bom, é muito bom. Então, antes de terminar, tem alguns conselhos muito bons aqui para a gente. Conselhos de São Paulo. Conservai a paz entre todos. Pedimos, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague o outro mal com mal. Antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Fazer o que o Senhor nos pediu para fazer. Lâmpadas acesas, oração cotidiana, leitura da palavra, servindo o Senhor como te colocou, fazendo o que Ele te pediu para fazer, buscando a santidade, vivendo a caridade que nos vincula com o Senhor, deixando o Espírito Santo na nossa alma nos transformar, cheio do poder do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Vivei sempre contente, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque este é vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom e guardai-vos de toda espécie de mal. Não extingais o Espírito. Então, estamos chegando pertinho de Pentecostes e esse Espírito que vai ressuscitar todos com a palavra de Deus, do poder de Jesus, que vai, com o seu Filho, virá com sua palavra na segunda vinda, com sua vinda gloriosa, e ele diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos sepulcros sairão dele ao som da sua voz. Está falando dele, do Filho do Homem, de Jesus. Ao som da sua voz. Os que praticam o bem irão para a ressurreição da vida. E aqueles que praticam o mal ressuscitarão para serem condenados. E assim será. Mas nos cabe nos encher do Espírito Santo, porque o Senhor quer que possamos viver cheios dele. E aí ele produz santidade, e aí ele produz graças, manifestações do seu poder, dom de cura, milagre, palavra de ciência, profecia, carisma do Espírito, renova teu ministério, renova teu casamento, renova tua vida sacramental, renova teu pastoreio, renova a sua alma, te enche dele, e aí trabalhe com amor, se unindo ao Senhor. Uma esposa deve sentir vontade de encontrar com o esposo, da mesma forma, o esposo
deve sentir vontade de encontrar com a esposa, porque o amor atrai, quer união, o amor quer unidade. Então, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito Santo em Pentecoste, a partir de agora, queimar a sua alma e desejar essa volta de Cristo no teu coração já agora e na segunda vinda, como vitória. É um dia de vitória. Imagina a cena maravilhosa, o Senhor cheio, lindo, maravilhoso, vindo sobre as nuvens, instaurar o seu trono, as pessoas ressuscitando, a glória de Deus acontecendo. Ele separa a ovelha de cabrito, direita e esquerda, e nos coloca ali na direita, e ele: vinde benditos do meu Pai, tomar posse do vosso reino. Isso é uma maravilha. Ou não é uma maravilha? Você diz, ok, aí que está ouvindo. É uma maravilha ou não é? Não fica com medo não, porque quem vive no medo não está no amor. Caminha no amor. O amor expulsa todo o temor, ok? Porque diz São João, nós temos confiança no dia do Senhor, porque vivemos como Ele vive, ok? Eu vou ler aqui, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16 seguinte: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento. Confiança no dia do julgamento. Por quê? Ele vai dizer, pois como Ele é amor, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Então buscamos a santidade, a perfeição, cuja fonte e vínculo é a caridade, o amor. Ok? Vamos orar? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso irmão, nosso Deus, nosso Salvador, te pedimos acesso à sua glória. Eu e meus irmãos nos unimos como que no interesse de darmos as mãos, dizemos: Pai amado, queremos acesso à tua glória, queremos as suas promessas se realizem conosco no último dia. Queremos, Pai, estarmos à sua direita, o lugar das ovelhas, à direita de Jesus, à direita da referência de Cristo, a santidade. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos guardar de todo mal e nos dê o dom da perseverança final. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos a graça da perseverança final, que seja na morte ou na segunda vinda de Jesus. Pai, nos dê a graça de estarmos unidos ao Seu Filho e a Ti, por meio do Todo-Poderoso Espírito Santo. A minha família, aos meus irmãos que estão ouvindo agora, aos que vão ouvir, Senhor, essa live, eu te peço, Pai, concede-nos em nome de Jesus Cristo, pela vida dele e seus méritos. Liga essa oração no céu, na terra, Pai, e nos infernos, e nos desse uma confirmação na salvação, para que estejamos eternamente junto convosco, para sempre, com nossa Mãe Maria, com seu Filho, convosco, com o Espírito, com toda a multidão de santas e santos, mártires e todos aqueles que já estão na glória. Pai, em nome de Jesus, não deixe a gente se perder. Envia, Senhor, eu lhe imploro, em nome de Jesus, agora sobre mim, e sobre os meus irmãos, e sobre todos aqueles que vão ouvir, o dom do Espírito Santo. Nos une a Ti, Senhor. Nos aproxima de Ti.
e manifesta a sua glória na nossa alma, no nosso corpo e na nossa inteligência. Pois um dia, Senhor, o Senhor ressuscitará a todos, pelo poder da sua palavra, Jesus, pela palavra de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Pela sua vontade, Pai, Jesus Espírito Santo, eu vos imploro, não deixe se perder nenhum de nós, nossos irmãos, nossos familiares, as pessoas que oramos. Como diz a igreja, a figura deste mundo que passa, a sua palavra, vós, Deus, não passará. Não queremos passar sem vós. Fazei nossa Páscoa, Senhor, a nossa Páscoa na alma, a sairmos de um estado de morte para um estado de vida. Ressuscita o nosso coração, o nosso espírito agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, e nos comunga com a graça dessa ressurreição. E fazei-nos no último dia, seja na nossa morte, e no último dia definitivo, que o Senhor sabe quando será, Pai. Não sabemos o dia e nem a hora, quando o Seu Filho virá, glorioso, para ressuscitar todos e julgar os vivos e mortos. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor atenda essa oração e que possamos receber nesse dia também graças por conta dessa oração que não é só minha, mas é dos meus irmãos que estão orando comigo. É a sua igreja que ora e o seu Espírito que intercede. Não sejamos achados entre aqueles que ouvirão: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos. Não queremos ouvir isso, Senhor. E nem ouvir, Senhor, não vos conheço. Queremos ouvir, Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado. Vem, Espírito Santo, pedir-nos a graça, Senhor, de um novo Pentecostes. Derrama sobre mim, Senhor, sobre os meus irmãos todos, o Teu Espírito. Porque não nos compete saber os tempos que o Pai fixou em Seu poder, mas venha sobre nós o vosso Espírito, Senhor, para sermos testemunhas, mesmo distante, mesmo através das lives, Pai, mesmo através do WhatsApp, do Facebook, evangelizar, pregar Sua palavra, dar testemunho e viver a fraternidade que nos é possível viver. Vinde, Espírito Santo, e restaura-nos, nos une a Jesus. Ó Pai, nos enche com o Espírito. Vinde, Espírito Santo, Deus poderosíssimo, renova a igreja, renova todos os homens. Prepara-nos para a segunda vinda de Jesus. Prepara para a nossa vinda quando nós tivermos que, como disse, Senhor, Ave Maria, na hora da nossa morte, possamos estar vestidos da graça e não despidos. Dai-nos, Nossa Senhora, a sua intercessão no dia da nossa morte, da morte daqueles que vão morrer, ou da segunda vinda, para que possamos estar unidos a Cristo, cheios do Espírito Santo, e possamos experimentar os frutos da glória de Deus e ver a glória de Deus se manifestar. Vinde, Espírito Santo, nos enchei-nos de Ti. Na sua ascensão, Senhor, que o Senhor sobe aos céus e elevou todos, e todos que o Senhor elevou glorificou. Já na eternidade tu sabes quem se salvará, Senhor, pois tu és Deus, e todos que o Senhor salvou tu os glorificou. Mas o nosso corpo ainda aguarda, Senhor, quando chegará a plenitude, a perfeição, em que o corpo glorioso, unido à alma glorificada, já não mais morrerá. Senhor, é esperança a sua palavra, e nós esperamos a Ti no seu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, chegou o nosso horário. Deus os abençoe, acompanhe as atividades da comunidade Santos Anjos e possamos preparar-nos para a Pentecostes, se Deus quiser e Deus nos permitir, mas a cada dia nos preparando para a vinda do Espírito Santo, que vem todos os dias e que virá também nessa celebração maravilhosa do Pentecostes, se o Senhor nos permitir. Amém? Fique com Deus, Deus os abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.